Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre Síndrome do Pânico. Minha convidada é a doutora Priscila Gasparini Fernandes. Ela é psicóloga e psicanalista. Já está aqui para tirar as nossas dúvidas. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Começar nosso bate-papo hoje, a gente fala sobre Síndrome do Pânico com a doutora Priscila Gasparini Fernandes, psicóloga e psicanalista. Doutora, obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, obrigada. Com esse tema que é maravilhoso a gente falar, que é Síndrome do Pânico, muito pedido aqui no Consulta ao Doutor também. Vamos começar, então, do mais simples, falar um pouquinho dos sintomas, então, da Síndrome do Pânico. Tem se falado muito sobre essa síndrome, né? Parece que é algo que advém da modernidade, da correria, ou mais diagnosticado hoje porque há mais informação. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, doutora. É bem isso, é mais diagnosticado hoje porque há mais informações a respeito, né? Estudos indicam aí um crescimento na Síndrome do Pânico de 8% a nível mundial, por conta de estresse, de cobrança, né? O indivíduo que tem uma síndrome do pânico geralmente são indivíduos de 20 a 40 anos que têm uma cobrança interna muito grande, onde eles cobram ser o melhor no trabalho, eles são muito rígidos com o dia a dia, não admitem falhas, erros. Então, esse estresse exagerado acaba levando a uma baixa de neurotransmissores que pode gerar síndrome do pânico. Tá. Agora, os sintomas da Síndrome do Pânico são clássicos os sintomas? Porque é difícil a pessoa relata algumas coisas e você não consegue fechar ali sozinho esse diagnóstico. Tem que procurar um especialista, claro. Sim. Queria que você falasse um pouquinho como você sente a pessoa que tem Síndrome do Pânico, mas ainda não sabe. Tá, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos aqui no estúdio gravando, entra um ladrão e nos assalta. O que acontece? O nosso corpo se prepara para uma reação. Então, nossa suprarrenal libera adrenalina na corrente sanguínea, o coração dispara, a pupila dilata, a gente vai ter sudorese, né? Então, a gente se prepara quimicamente, fisicamente para correr, para sair dessa situação. O ladrão assalta, vai embora, fica tudo bem, a gente fica 2, 3 dias meio preocupadas, depois vida normal. O indivíduo que desenvolve a síndrome do pânico, ele está no mercado, ele está na praia, ele está relaxado. E esses sintomas que a gente citou do ladrão, o corpo dele começa a desencadear como se ele estivesse preparado para um pânico, para um medo. E aí ele fica nessa posição de alerta, só que ele não entende que ele está com um problema psicológico, ele acha que é um problema físico. E ele acha que ele está com problema cardíaco, que ele vai infartar, que ele está com problema pulmonar. Então, ele geralmente vai ao médico. Só que o que acontece? A crise dura de 5 a 20 minutos. Até você entrar no hospital, fazer uma ficha, por mais rápido que seja, demora um pouquinho, né? E aí, esses 20 minutos se esgotam e o médico não tem a clareza de avaliar que é uma síndrome do pânico. Então, essas visitas ao hospital acabam sendo recorrentes e após isso que ele vai ser indicado por uma avaliação de um profissional da área de saúde mental. Aí sim que ele consegue detectar. Então, geralmente é um processo longo até ele conseguir identificação do que é a doença dele, o diagnóstico em si. Perfeito, você falou de buscar um hospital. É tão severo assim que a pessoa acha realmente que está infartando? Acha. Ela acredita que é algo físico, ela busca esse pronto-socorro e depois chega lá, claro, o coração está intacto. Sim. Não é um problema no coração. Não. A adrenalina, ela faz com que há uma dor física, ela faz com que o coração dispare, a sudorese atue. Então, o indivíduo pensa que está passando mal mesmo, só que é medo, não é nada além da parte psicológica. Então, até ele conseguir esse diagnóstico, até ele conseguir tratar, acaba se agravando um pouquinho, até que os médicos conseguem ver isso e encaminhar pra gente. Tá. Pode ser que a pessoa vá repetidas vezes ao hospital ou busque o mesmo médico. Você tem um médico da que família, é o médico da família, exatamente. Aí é mais tranquilo. Acaba sendo mais fácil, né? Porque se você vai cada hora no hospital, ou no mesmo hospital, mas cada hora você tem um médico te atendendo, fica mais difícil fazer esse link, né? Agora, quem está nos assistindo, um
em que momento, em que lugar pode acontecer essa crise? Então, vou imaginar a pessoa que tem uma vida normal. Ela tem síndrome do pânico, não está diagnosticado ainda. Ela sai de casa, ela pode ter essa crise dentro de um ônibus, dentro do metrô, andando na rua. E quais são os relatos das pessoas, então, que têm síndrome do pânico? A vontade é voltar para casa? Como é que se passa isso na crise? E se tem alguns tipos de crise, né? Sim, nós temos inconscientemente claro de que o lugar do nosso aconchego, a nossa casa, é um lugar seguro. Então, quando o indivíduo não se sente bem, o próprio psicológico vai encaminhar ele para a casa dele. Então, ele quer voltar para casa. Entendi. Se ele está num ônibus com muita gente, se ele está no metrô, como você disse, geralmente muitas pessoas começam a desencadear essa sensação para quem tem esse problema, né? Eles têm crise de ansiedade, de medo, eles não conseguem ficar em locais fechados com muita gente. Então, eles procuram retornar para casa. Em casa, geralmente, eles se sentem seguros. Até quando eles estão numa crise severa, é difícil fazer com que eles saiam de casa. Em muitos casos, a gente vai até a casa do paciente para atendê-lo em casa, porque ele não tem condições de ir até o consultório. E se é uma pessoa que dirige? Provavelmente a síndrome do pânico já impediu essa pessoa de pegar o volante, porque você acaba tendo medo de ter a crise, sim, né? Sim, já tive vários pacientes que tiveram que estacionar o carro num lugar seguro e ir embora de táxi, porque não consegue dar continuidade àquela ação, se sentem em perigo e aí acabam até evitando o veículo por um tempo, até ele conseguir se tratar, e a gente vai aproximando ele daquele objeto para ele que é de risco, para trazer ele de volta. Tem telespectadora na linha, a gente atende a Maria das Neves, fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Maria das Neves, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja muito bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é que eu faço tratamento de síndrome do pânico há 18 anos. Tomo remédio, também sou diagnosticada com esquizofrenia e depressão. Eu não tenho medo de sair de casa, me dá pânico. Eu já tentei o suicídio por causa disso. Vem várias vezes na minha mente pensamento de suicídio. É isso. E você está fazendo tratamento, né, Maria? 18 anos já que eu faço tratamento, tomo remédio controlado. E aí o que você está se queixando é que mesmo fazendo esse tratamento, você tem esses pensamentos e você não está muito animada para continuar com ele, é isso? Não, eu quero sair de casa, me dá pânico do sol, da luz do sol, eu começo a passar mal quando eu pego a roupinha, saio com o sol. Entendi. Eu me sinto mal, me dá pânico, me dá pavor. Entendi. Eu quero voltar logo para casa. Você faz terapia, Maria das Neves? Não faço nenhum tipo de terapia, não. O seu tratamento é medicamentoso, é isso? É. Continue na linha, Maria. Olha, continue assistindo aí ao Consulta ao Doutor, porque eu tenho certeza que o programa vai te ajudar bastante hoje, a doutora também. Doutora, vamos falar então que é um caso que acontece bem frequente, né? Então a pessoa está fazendo tratamento através das medicações, né? E aí ela não está muito animada, porque ela não consegue ainda sair de casa, ela sai, quer voltar, se sente mal, não vê o progresso. E faz 18 anos que ela faz esse tratamento, então faz bastante tempo. Ela fala desses pensamentos, depois a gente também fala sobre isso, quando chega, se são casos mais extremos, onde a pessoa não pode ficar sozinha. Já a gente aborda especificamente essa questão, mas pelo que você me falou e a pergunta que você fez para ela, é importantíssimo eu não fazer É um trabalho multidisciplinar, né, doutora? Sim. Nesses casos mais graves, a gente pede realmente que o psiquiatra avalie, medique, né, através de um diagnóstico preciso, ele vai medicar e esse paciente vai equilibrar os neurotransmissores que estão faltando, que são serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, ele começa a ter um equilíbrio, né, como se fosse vamos supor, um cano que a gente tem que passar uma aguinha, que são os neurotransmissores, e o trauma é uma pedra em cima. Enquanto a gente não remover essa pedra, esse neurotransmissor não vai passar. Então, através de remédio, ele vai enfraquecendo. O que a gente tem que fazer? Fazer a terapia associada ao tratamento medicamentoso, onde ela vai ver as limitações dela, onde ela vai aprender a trabalhar respiração, relaxamento, ela entende a crise, ela consegue controlar as crises, né? A gente faz vários exercícios
onde o paciente tem condições de ver que não está bem, já tomar um ansiolítico que o psiquiatra prescreve nesses casos mais graves, geralmente um que coloca sublingual, né? Então tem uma qualidade, ele precede a crise através de sentimentos. E aí o tempo que esse remédio tem para fazer efeito sublingual é exatamente o tempo que a crise vai acontecer, então não acontece. Isso na terapia a gente ajuda o paciente a conseguir pensar a respeito, a ver as limitações, a ver onde ocorreu a primeira crise. Na primeira crise a gente retrocede 9 meses e descobre o problema dele, né? Essa síndrome foi desencadeada por alguma coisa, como eu dei o exemplo do ladrão, pode ser qualquer coisa que tenha desencadeado. E a gente descobrindo isso, conversando com o paciente, ele assimila e elabora, e ele vai ter uma vida normal. Você fala de entender a crise, de saber quando ela começou, trabalhar isso, respiração. Não deve ser tão fácil, acho importante também a gente falar. Todos nós passamos por estresse na vida, situações de nervoso extremo, né? Grande ansiedade. Então, numa entrevista de emprego, onde você está super nervoso ou muitíssimo nervosa, você não pode transparecer aquele nervoso. Então, a gente acaba administrando tudo isso dentro de nós, né? Então, num assalto, né? Então, a gente tem que raciocinar para não fazer uma bobagem, não reagir. Então, a gente tem que pensar, indo às vezes até contra o que seria o nosso instinto, né? Tem que raciocinar, pensar, parar e elaborar tudo isso. Claro que, assim como uma pessoa que não tem a síndrome do pânico, a pessoa que é treinada, né, que se prepara para esses momentos aí, consegue lidar muito melhor. Mas pelo que você está falando, não é algo simples assim como eu falei, que a gente acalma o nervoso. Então, um entrevistado que vem aqui está um pouco mais nervoso, a gente percebe, não deixa transparecer isso pro público, né? Na entrevista de emprego, como eu falei, parece que não é tão fácil assim quando é a síndrome do pânico, porque tem outros fatores que vão atrapalhar. Mas dá para treinar igual. É isso que você está falando então pra gente? Sim. A pessoa que tem a síndrome do pânico buscando esse tratamento é específico, então você tem que buscar um psicólogo que faça... Especializado. Tem que ser psicanalista? Conta pra gente. Não, não é necessário ser psicanalista. Existem outras linhas que eles também têm a especialização em síndrome do pânico, que hoje em dia a gente chama de transtorno do pânico, né? A mesma coisa, apenas mudou a nomenclatura. Então, nesses tratamentos, a gente ensina o paciente a ver as limitações da doença, a tentar progredir, a gente coloca metas, a gente faz ele entender o que é a ansiedade normal. O que acontece muito na síndrome do pânico é que o paciente tem uma crise, às vezes, uma vez por semana, e depois ele começa a ter medo de ter a crise, a gente chama de medo do medo, né? Ele começa a evitar situações, então ele vai se fechando na casa dele para não ter crises. Ele começa a evitar. Não tem crise, mas é o lugar mais seguro. Ali ele se sente pelo menos confortável para ir para a cama dele, para ficar ali quietinho, onde ele tem um mínimo de bem-estar, né? Na rua eles não conseguem ter isso. Então o instinto realmente é de voltar para casa. Tá. Você falou que vários fatores podem desencadear a síndrome do pânico, né? Uma vez estabelecido, então se a pessoa teve uma crise de pânico, ela vai ter sempre. Pode ter uma só, então você passou por um trauma muito grande, aí você desencadeou, sempre vai ter. É algo que você controla, mas não cura. Como é hoje? Hoje em dia, para a gente classificar, segundo o CID, né, o Código Internacional de Doenças, a gente tem que ter 4 crises em um mês. A partir do paciente que tiver 4 crises em um mês, né, moderadas, a gente já dá o diagnóstico e aí começa a tratar como tal, encaminha para a psiquiatria, medica e faz a terapia. Né? Se ele tiver crises espaçadas, às vezes se confundem um pouquinho com aquela síndrome de burnout, que é uma crise de estresse, de muito trabalho, realmente de estafa, de fadiga, que também dá umas crises parecidas, mas o pânico não é parecido. A sensação de desconforto acontece, mas a intensidade é muito diferente. Então, só um profissional da área realmente consegue identificar. A família é importantíssima nesse processo de identificação e de diagnóstico, né? E de aceitação também, né? Então tem um outro quesito aí que eu não tinha pensado. Por que é a questão da aceitação? A família não aceita as pessoas como elas são? Precisa trabalhar essa família também, doutora? Sim, sim. Em muitos casos a gente chama a família para saber lidar com aquela pessoa, porque eles acham que é falta de vontade, é preguiça, ele não consegue levantar para ir no colégio, é um preguiçoso, não quer nada com a vida. Isso é uma crise?
Às vezes sim, às vezes oscila entre depressão e pânico. Depressão e pânico vai associando sintomas. Está muito associado a depressão e pânico? Muito. São doenças distintas, mas é um processo, né? Conforme você vai tendo um progresso na doença de síndrome do pânico, acrescenta a depressão por conta da frustração. Agora, você falou a família às vezes acha que é preguiça, que está fazendo corpo mole, não quer sair, estudar, trabalhar. Qual o limite entre respeitar a vontade daquela pessoa, então, de repente, naquele dia ela realmente não está se sentindo bem, não quer, porque a família, a gente acredita que não faça por mal, você quer tirar a pessoa daquela situação. Então, não, vamos, você não quer sair? Vamos sair sim. Vamos, vai, ajuda a vestir a pessoa, arruma o cabelo, leva para o shopping, vai querer passear e a pessoa está dizendo que não quer, não está com vontade. Então, qual que é o limite aí entre... Existem graus, né, de síndrome do pânico leve, moderada e severa. Se estiver no nível leve, ele consegue fazer isso que você disse, né? De forçar uma situação, de estar com algum ente querido onde ele consiga se sentir seguro para estar na rua. Mas se for moderado ou severa, a partir do momento que você força isso, até, sei lá, pôr o rapaz no carro, vai desencadear a crise, ele vai passar mal. Porque ele não quer, ele não está preparado, ele está tendo uma crise de ansiedade por negação daquela situação e ele não consegue lidar. Então, assim, por isso que eu chamo a família no consultório, para explicar os limites, ver que grau aquele paciente está, explicar o que é esperado, o que não é, para realmente não ter isso de forçar uma barra no que for necessário ali para que ele melhore, não para que force uma situação, para que faça ele superar limites que não é a intenção nesse momento. Entendi. Tem telespectador na linha, vamos falar com o Araújo aqui de São Paulo. Oi, Araújo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu tive a síndrome do pânico, deve ter uns 5 anos atrás, né? E eu queria saber com a doutora, porque eu tinha tomado medicação, fui no psiquiatra, só que eu tomei medicação por 2 anos e parei e nunca mais tive a síndrome do pânico. Eu queria saber se isso pode voltar. Araújo, você parou de tomar o remédio por conta própria? Foi, por conta própria. Ficou bem, aí você achou que não precisava mais? Isso, trabalho normal, vivo uma vida normal. Tá bom. Obrigada pela sua pergunta, Araújo. Um beijo pra você. Doutora, também um cenário muito comum. Sim. E a gente não sabe... Como é que precisa ser esse acompanhamento? Porque o Araújo se sentiu bem, não teve mais crise, fez o tratamento medicamentoso por 2 anos e parou. A gente sabe que a conduta correta jamais é parar a medicação sem a orientação, porque acredito também que os remédios sejam fortes e controlados. Sim. Você precisa fazer o que o desmame, profissional né? chama de desmame, exatamente. Conta um pouquinho pra gente dessa situação aí do Araújo, se pode voltar. Então, a gente precisaria avaliar melhor o caso do Araújo, ver se ele fez terapia, se ele descobriu a causa, né? O que estava incomodando ele para nessas situações de enfrentamento ele saber lidar, né? Se ele fez só o medicamentoso e era um pânico leve, ok, talvez os neurotransmissores tenham sido repostos e ele tenha uma qualidade de vida normal, tirando o remédio. Mas, assim, eu precisaria avaliar para ver, porque geralmente é recorrente, né? O nosso corpo, então, ele é capaz de repor, depois você repõe com remédio, depois você continua, esses neurotransmissores funcionam normalmente. Por isso que a gente desmama, a gente vai tirando e vai vendo as reações do corpo, se ele realmente está produzindo a dosagem que dá um nível de qualidade bom para a pessoa, né? Às vezes você tira o remédio e a pessoa recai, então você volta com a medicação, volta com a terapia, né? Então, nesse sentido, a gente precisaria ver o que aconteceu com esse paciente, se ele realmente fez terapia, não fez, se ele descobriu a causa. Mas faço votos que ele fique bem realmente e que não recaia, né? Mas é bom ficar de olho. Tá. De quanto em quanto tempo é importante? Claro, a terapia, acredito que a frequência seja grande, às vezes por longo tempo, mas do psiquiatra que vai acompanhar essa pessoa com síndrome do pânico, geralmente o que é recomendado? Voltar de quanto em quanto tempo? Porque as receitas são restritas também, né? Controladas. Sim, controladas. Num primeiro momento, o psiquiatra vê o paciente a cada 15 dias, até para dosar a medicação, ver se precisa mudar a droga, né? Ver se está adequado ou não para o caso dele. Os ansiolíticos, esses que eu citei de colocar sublingual, né? Se está efetivo, se não está, se ele está fazendo o efeito que ele espera, se está segurando a crise, né? Então, tudo isso ele vai revendo a cada 15 dias. A hora que a medicação está estruturada, é uma visita mensal. Geralmente, crise de pânico, síndrome do pânico, a gente trata com psiquiatria por 1 ano. E a terapia junto com ele, né? Uma vez por semana? Uma vez por semana, isso. Para ver se tá
tranquilo, depois que tirar o remédio, desmamar e o paciente fica bem, a gente dá alta também. Pode ser necessário ir com uma frequência maior do que uma vez por semana ao psicólogo? Sim, há crises em que eles sentem essa falta, né, de ter um espaço onde a gente... Conversar, né? A gente acolhe mesmo, né? A gente entende, a gente orienta. Então, o paciente se sente muito bem no consultório. Tem casos no começo da crise, onde a crise é mais severa, que ele não sabe lidar, a gente indica 3 vezes por semana. E aí depois vai diminuindo. Nem todo mundo que tem ou teve síndrome do pânico conta isso. E aí, de repente, você tem um parente seu, um amigo muito próximo, um familiar, que está passando pela mesma situação e a pessoa, às vezes, por vergonha, não quer se expor aquela parte ali da vida, não quer contar. Quem procura o psicólogo que tem essa formação e que é especialista, que sabe tratar a pessoa com síndrome do pânico, você não atende só aquela pessoa, né? Então, você consegue também acolher de maneira também a contar como acontece com outras pessoas também, para a pessoa não se sentir o diferente de todo mundo, né? Com certeza. Às vezes a gente faz até algumas dinâmicas de grupo, onde todos têm a mesma questão, onde ele se sinta amparado, né? Ele sente que ele não é o único, porque é muito comum até a fala em consultório: você já atendeu alguém que tem o que eu tenho? Sabe? Tipo, eu sou um ET, né? Não, é normal, é uma doença, apenas não é tão conhecida, né? Mas é importante ele ter esse respaldo de que é uma doença classificada, é uma doença que foi estudada, tem tratamento e tem cura. É uma doença que afasta as pessoas do trabalho, doutora? Em alguma fase, é possível que alguém tenha que se afastar? Porque ninguém quer se afastar do trabalho. A minha ideia é sempre que as pessoas não querem ficar fora da rotina normal. Todo mundo quer trabalhar. Ficar em casa é legal de férias só, com data marcada para você voltar, né? Como toda doença, se for agravando, é necessário um afastamento. A gente dá essa licença para o paciente ficar bem. Às vezes os pacientes fazem até a opção de tirar férias, enfim, para não comprometer o andamento do trabalho, né? Quando há a possibilidade de home office, trabalham em casa, enfim. Mas estar no ambiente de trabalho muitas vezes não é confortável e a gente acaba tendo que tirar ele dali pelo menos por 1 mês, 2 meses, e aí depois a gente recoloca ele no mercado de trabalho. Tá. Tem todo um preparo e toda uma conversa para fazer isso, né, doutora? De repente, a pessoa fala: não, eu não quero por enquanto me afastar do trabalho. Também deve ser ouvida a pessoa, né, doutora? Sim, mas a gente só toma essa decisão quando as crises são tão recorrentes que aí ele vai ao trabalho e ele acaba voltando para casa no meio do expediente. Isso recorre muitas vezes. Então, como não há produtividade, a gente tem que deixar ele em casa para ele se tratar, para o grau de frustração não ser tão grande, a autoestima não ficar tão comprometida, para a gente poder dar qualidade de vida para ele. Pergunta da Larissa Cruz. Boa tarde, me chamo Larissa. Desde o início do ano fui diagnosticada com essa síndrome do pânico. Tomei remédio, mas parei. Essa doença tem cura? Larissa, eu espero que você tenha parado o medicamento com orientação médica. Porque sem orientação médica a situação fica mais complicada, né, doutora? Sim, é o que a gente já falou, né? A gente tem uma estabilidade de neurotransmissores que tem que estar correta e a gente tem que ter elaborado esse trauma que gerou a síndrome do pânico, né? Então, só fazer o tratamento com remédio não vai resolver? Não, é recorrente. É recorrente porque, assim, existe um trauma, existe um bloqueio. Se aquilo não for dissolvido, não for diluído, ele vai estar ali. Então, sempre que você se deparar com aquela situação, vai desencadear. O psiquiatra encaminha esse paciente para você também? Acredito que haja uma via de mão dupla ali, exatamente. Né? A gente encaminha para eles encaminham para a gente. É uma troca, é um trabalho em conjunto. A gente liga para psiquiatra, vê Ninguém como vai querer fazer o trabalho todo sozinho, porque não dá, pelo que você está me falando. Não dá. Tem que ter a terapia e tem que ter a parte medicamentosa. Agora, a nossa telespectadora falou dos pensamentos, até mesmo de tirar a própria vida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é bem delicado falar sobre isso. É tão delicado que você imagina uma família que às vezes não sabe lidar com a situação, ou que até lida bem com a situação, mas que todo mundo sai para trabalhar. Onde a pessoa às vezes fica sozinha e tem uma crise ali naquele momento em que está só. É necessário ter o telefone do profissional que está te atendendo, seja o médico, seja o psicólogo. Sim, todos os nossos pacientes têm o telefone da psiquiatria, o telefone da psicologia. Se houver uma emergência e precisar ir para um hospital onde ele se sinta mais seguro, ele vai, a gente vai lá atender.
entende? E assim, esses pacientes, eles são graves. Então, esse tipo de pensamento que você disse, né, de pensamentos suicidas e tal, isso é quando acontece um grau muito elevado, uma depressão muito elevada, o não apoio da família, a solidão em casa, onde ele não consegue lidar com isso tudo, e aí a única solução que ele vê é dar fim na própria vida. A família tem que estar muito ligada nisso, porque vamos imaginar uma casa onde você não tem criança e o cuidado, às vezes, ficou um pouquinho em segundo plano, né? Então, você não tem a rede de proteção na tua sacada, na tua janela, porque você fala, não tenho criança, né? Identificando alguém passando por esse... Não precisa ser a síndrome do pânico, né? Não, qualquer transtorno mental severo pode levar a uma crise de depressão, de depressão profunda, onde ele possa não ver soluções e aí ele realmente parte. Existe uma diferença entre pensamentos suicidas e atos suicidas. Isso é importante ressaltar. E é normal para o nosso cérebro tentar soluções. Quando ele não vê nenhuma solução, ele fala, então vou me matar. Tá, é uma solução. Só que é só um pensamento, não é que o indivíduo vá fazer. Né? Quando ele realmente planeja e ele sai para comprar uma corda e ele começa a querer colocar em prática e realmente ele tem um traço suicida. Esses pensamentos suicidas fazem parte da depressão, mas não são tão importantes quanto os atos suicidas. Quando há atos suicidas, a gente corre para a internação. A gente interna esse paciente, deixa ele ali mais seguro, porque ele está 24 horas sendo controlado, medicado, atendido, até ele estabilizar para poder sair dessa internação e ter uma vida tranquila. Agora, quero entender, alguém que chega nesse ponto, então, de sair para comprar elementos, para usar, para tirar a própria vida. Isso tudo são movimentações que, então, já passou por esse pensamento, ela já está na fase de executar aquele plano, né? Aquilo que seria o plano. A família vai sempre enxergar isso, então, tá lá e não enxerga quem não quer, às vezes é difícil de enxergar mesmo. Como é isso? Porque não é só a síndrome do pânico, então, que tem crise, que às vezes pode até, você consegue identificar no meio de uma crise, mas uma pessoa que está sofrendo com depressão, que já é o normal dela ficar em casa, então ela não quer sair, a família já acostumou. Vamos colocar entre aspas aí que a família tenha acostumado, esse é o jeito dele. Essa pessoa não buscou tratamento porque não tinha informação, eu não quero, não vou, não acho necessário, daqui a pouco passa. A família também não levou isso muito a sério, não obrigou a pessoa, se é que a gente pode usar a palavra, a buscar esse tratamento. A família, ela observa, ela vê essa movimentação, só não vê se não quiser. Queria que você falasse um pouquinho, fica à vontade para responder, enquanto eu caminho para dar um recado. Tá bom. O que acontece é o seguinte, o paciente, quando ele começa a verbalizar as questões de suicídio, de querer dar fim na própria vida, ele está totalmente desequilibrado. Existe um instinto de preservação da vida, né? Esse instinto, ele é natural e quando o paciente começa a colocar em risco esse instinto, é hora de prestar atenção nele. Então, se a família vê uma verbalização exacerbada nesse sentido, se ela vê que ele está com alguns planos nesse sentido, tem que procurar ajuda e possivelmente internação. Perfeito. Eu volto para saber mais sobre essa questão de verbalizar também. Doutora Priscila Gasparini Fernandes é psicóloga, psicanalista, a nossa convidada hoje aqui para falar sobre síndrome do pânico. Assisti a essa sugestão de filme e lembrei das crianças. Criança também tem síndrome do pânico? Difícil. Existem casos raros, mas é bem difícil, né? Geralmente entre 20 e 40 anos que desencadeia a síndrome. E você já falou até de um perfil, né? Pessoas que se cobram muito. Sim, sim. No auge do trabalho, geralmente bem sucedidos, né? Pessoas já formadas, com uma carga de horário muito grande no trabalho, são muito rígidos, né? Com o dia a dia, com a família, com o trabalho, com as relações. Então, se frustram muito porque nem tudo é perfeito como a gente gostaria que fosse, né? Então, esse grau de frustração muito elevado faz com que ele possa desencadear uma síndrome do pânico. Eva Zonta faz uma pergunta aqui. Ela diz: sempre acordo à noite com aceleramentos no peito, uma agonia, desespero, medo de dormir e acontecer algo e ninguém ver. Tenho medo de tudo, até quando meus filhos ficam doentes, eu fico tremendo, ela diz. Isso seria um começo da síndrome? Obrigada, Eva, pela sua pergunta. A gente classifica a síndrome do pânico quando os sintomas são
eles deixam a pessoa incapaz de realizar aquela tarefa, né? Então, se ela começa a evitar dormir, se ela começa, quando o filho está doente, entrar em pânico, né? Precisaria ver o grau desse medo, né? Pode ser uma preocupação excessiva, onde dá uma crise de ansiedade. Está mais para crise de ansiedade do que pânico. O pânico é medo, né? O medo é irracional. Tem que buscar ajuda para crise de ansiedade também. Sim, sim, seria Tem legal. transtorno de ansiedade generalizado hoje que muitíssimo falado também, bastante comum. Às vezes a pessoa não sabe que tem. Sim, a ansiedade ela é natural do ser humano. A gente precisa de ansiedade até para levantar da cadeira e estar aqui conversando. A gente usa da ansiedade, né? Eles geralmente tem uma conotação pejorativa, né? Ai, tem ansiedade é ruim. Não, é natural. Apenas o grau de ansiedade, quando deixa você incapacitado, aí ele é patológico, aí merece avaliação e tratamento. Márcia Mesquita diz: boa tarde, me sinto muito mal quando fico em ambiente com muitas pessoas. Isso pode ser síndrome do pânico? Ela diz: sofro de ansiedade. Então, só isso não diz, né? Só isso não. Só isso realmente é uma situação que ele evita por um desconforto, mas não que ele entre em pânico e tente sair daquela situação, né? Precisaria mais dados para ver se ela realmente não consegue ficar ou ela fica, mas não gosta, né? A gente precisaria avaliar, mas parece ser mais uma crise de ansiedade. Linda Fernandes diz: boa tarde, Denise, tenho 38 anos, há 3 sofro de síndrome do pânico, ela tem medo de tomar comprimido, o sonho dela é ter a cura, tem medo de tomar comprimido, ela já quase morreu por não tomar comprimido. Ela quer saber se tem tratamento. Linda, obrigada pela sua pergunta, a Linda mandou até foto. Doutora, medo de tomar comprimido? Então, ficou associado a algum trauma, né? Então, assim, ou ela engasgou em alguma situação na infância, né? Ou ela assimilou isso de uma maneira errada. Então, na terapia, a gente precisaria encaminhar ela para a terapia e ver, fazer um retrocesso, fazer uma anamnese, ver qual foi a história de vida dela, quando isso começou e como é que ela lida com isso até hoje. Maria Elisa diz: oi, Denise, síndrome do pânico pode virar esquizofrenia? Não, esquizofrenia é uma doença estrutural, é um transtorno de personalidade, onde o indivíduo cinge com a realidade e ele começa a ouvir vozes, e essas vozes têm um poder de comando no cérebro dele. É um outro tipo de patologia, né? Uma patologia grave, mas também tem medicação, tem tratamento, deve ser acompanhada. Mas uma coisa não leva a outra. A esquizofrenia ela tem que ter um componente genético também. Isso que eu ia perguntar. Então, tem esse fator genético? Sim, ela tem uma herança genética. A gente nasce com essa sementinha, pode desencadear ou não, né? A pessoa é portadora, mas pode não desenvolver. Depende também, né, da vida dela, né? Se ela tem uma vida tranquila, se ela tem uma família adequada, se ela é bem recebida nessa família, se o ambiente é bom de conviver, se há muitas brigas, se é um ambiente muito desagradável, pode vir a desencadear. Deixa eu tentar buscar algo lá de trás que de repente possa favorecer a síndrome do pânico. As famílias hoje em dia cobram muito, né? Então você cobra nota, cobra o trabalho, cobra tudo, né? É muito cobrado. As pessoas hoje são muito cobradas. Esse excesso de cobrança pode fazer que a própria pessoa se cobre demais também. Isso é uma coisa de criação também, não é? Esse fator, então, como se o desenho tá bonito, se o desenho não tá bonito, desde lá da infância. Então, o seu tá bonito, mas o do outro tá mais. E esse tipo de coisa boba de infância, assim, isso pode ser fatores lá de trás que vão formando essa pessoa para ela ficar mais propensa a ter ou não síndrome do pânico, doutora? Não, aí vai muito de traço de personalidade. A base da família é importantíssima, né? A coisa do desenho bonito, né? Da família estar sempre amparando essa criança, sempre valorizando, sempre dando limites com carinho, né? Isso vai ajudar a formação de personalidade, caráter e principalmente a autoestima dela, né? Aquele desenho que tá feio, mas a gente fala que tá bonitinho, sempre vai ajudar no sentido positivo para que lá na frente ele seja um indivíduo criativo, com uma autoestima boa, uma pessoa segura, né? Onde ele saiba, como eu posso explicar, onde ele saiba colocar suas potencialidades, né? Ele saiba dar o melhor de si. A nossa telespectadora Larissa complementou aqui a pergunta dela
Eu não vou ler tudo, ela gostou que a gente respondeu. Obrigada, Larissa, é um prazer poder te ajudar de alguma forma. Aí aproveita o gancho do restinho da pergunta da Larissa, que ela complementou aqui. Durante um tratamento de síndrome do pânico, as mulheres podem ficar grávidas. É incompatível com o remédio, então aí tem que parar. Gestante não pode fazer tratamento para síndrome do pânico? Como é isso hoje? Se a gente tiver uma opção, assim, estou em tratamento com medicamentos para síndrome do pânico e quero engravidar, a gente vai orientar o paciente que não é o momento, né? Porque a própria gestação gera ansiedade, o parto, enfim, pode ser um fator, né, de complicação aí. Mas se acontece, né, que a gente não pode controlar, a gente manda para o psiquiatra. Existem drogas que as gestantes podem tomar mais leves, que a gente tem que ter um controle maior, mais visitas no consultório para a gente poder amparar melhor esse paciente, mas ela consegue levar a gestação. Inclusive, a gente muitas vezes está com ela na hora do parto, para ela se sentir amparada. Poderia haver uma crise na hora do parto? Sim, já fiz várias vezes isso. Acompanhou essa... Que bom poder contar com esse apoio, né, doutora? É muito legal, né? A gente vê que deu tudo certo, mas é uma situação, né, de estresse. Quando a paciente realmente está ali numa crise de ansiedade, vai ter um filho, muitas vezes a cesárea é contraindicada e tal, e tem que fazer um parto normal, onde depende dela fazer uma força, colaborar com aquela situação, então a gente está presente. Já está tudo treinado quando chega nessa hora? Então, se você sabe que a pessoa está grávida, está tudo treinado? Porque estou imaginando alguém aqui que levou essa gestação sem um acompanhamento tão próximo quanto esse que você me contou que faz. E aí, de última hora, quer pegar um profissional para fazer esse acompanhamento. Você está me dizendo que são 9 meses também de preparo para... Que já existe esse preparo nas mulheres que não têm síndrome do pânico, né? Então, se preparar para o parto com a síndrome do pânico é um preparo diferente também. Sim, por isso que a gente orienta a terapia no parto, né? No parto não, na gestação até a hora do parto, para que ela realmente esteja preparada, esteja segura, né? A gente explica fisicamente o que vai acontecer, como são os procedimentos de anestesia, então nada é surpresa, nenhum fator a gente deixa escapar para não gerar ansiedade, para poder colaborar com ela tranquila, para que ela faça o que estão esperando que ela faça ali na hora. No transtorno de ansiedade generalizada também, às vezes é preciso fazer isso. A pessoa às vezes está em tratamento, não é a síndrome do pânico, mas ela apresenta ali uma dificuldade de trabalhar isso. Dá para fazer? Sim, a gente faz, já fiz também. Crise de ansiedade na hora do parto, né? O medo do parto às vezes acontece, né? O medo de... Muitas mães têm medo de morrer na hora do parto, medo de que o bebê nasça morto, essas questões que... É o medo natural, né? Mas na crise de ansiedade tudo fica muito potencializado. Então esse acompanhamento acaba ajudando bastante. Doutora, num determinado momento você falou que em casos mais graves você interna a pessoa. Minha pergunta é, interna em hospital comum ou em clínicas especializadas? Clínicas psiquiátricas, né? Não precisa ser necessariamente particular. Nós temos clínicas públicas, né? Às vezes até o próprio hospital público encaminha. Todos os hospitais públicos têm convênio com hospitais públicos psiquiátricos. Então, esse encaminhamento é feito. Às vezes, eu não tenho dinheiro para uma internação. Se for necessário, se for diagnosticado que é necessário, vai ser internado. Existe um mito, não sei, uma imagem que vem à cabeça quando a gente pensa numa internação psiquiátrica, né? A pessoa sendo levada, que não quer ir que não é desse jeito que funciona. Existe essa situação que você disse, né, de uma internação conduzida, que a gente chama, onde a gente chama uma ambulância com profissionais que contêm a pessoa e levam, mas aí é quando ele coloca a vida dele em risco ou a vida de alguém. Você está fazendo para o bem. Onde é uma situação de descontrole total, onde não tem o que fazer, a gente precisa sedar esse paciente e internar, né, para que ele fique bem e preserve a vida dele e dos outros. Mas geralmente numa crise de pânico, de depressão, o próprio paciente chega numa situação para você que ele não sabe lidar. Então ele pede, ele fala, eu não aguento mais, me interna por favor, eu quero ficar bem, eu quero estar seguro, eu tenho medo de estar sozinho. E aí essa queixa acaba sendo recorrente, se a gente não tem a família dando apoio, alguém que possa ficar com ele, a gente prefere optar pela internação, sim. Vou me preparar para dar um recadinho. Quando eu chego até lá, o paciente chegou até você e pediu a internação. E ele fala assim, olha, mas eu vim aqui pedir para você porque minha família não ia fazer isso. Eles acham que não há necessidade, eles acham um absurdo. Como é que age? Então, a pessoa está pedindo a internação. Você é a profissional que atende essa pessoa. Como que funciona? Como é que você comunica essa família? Como que isso acontece? Tá.
No primeiro momento, a gente chama a família, né? Explica o que está acontecendo, explica o caso dele, se realmente é grave, se é necessário uma internação, né? Se não houver uma gravidade onde a gente vê que esse paciente pode ficar bem em casa, a gente pede, em primeiro lugar, o apoio da família, ver se alguém pode ficar com ele. E se puder, que bom, a gente vai agir dessa maneira. Se não houver e houver algum tipo de risco, aí realmente é internação. Perfeito. Nós estamos de volta. Deixa eu aproveitar e mandar beijo para nossa telespectadora Paula Light, que acabou de mandar uma mensagem linda. Paula, obrigada. Se estiver nos assistindo, beijo para você e do seu filhinho. Hoje a gente fala sobre síndrome do pânico com a doutora Priscila Gasparini Fernandes, que é psicóloga e psicanalista. Doutora, tenho recebido muitas perguntas. O que me preocupa é sempre não fazer o tratamento da maneira adequada. Às vezes a falta de entendimento de que é preciso fazer a terapia, mesmo que você já esteja em acompanhamento com o psiquiatra, né? Me preocupa o parar de tomar remédio de repente, porque a gente entende que o nosso corpo se acostuma e de repente você volta a ter uma crise, precisa voltar a tomar aquele remédio e ele pode não fazer mais efeito. Sim, a dosagem é maior, né? E todo medicamento tem efeito colateral. Sim. Como trabalhar o efeito colateral do medicamento também, doutora? Porque a gente sabe que todo remédio tem efeito colateral. Os remédios para tratar a síndrome do pânico também não seriam diferentes. Sim. Dá para adequar isso? Então, de repente, uma droga que está oferecendo um prejuízo muito grande pelo efeito colateral, daria para trabalhar, trocar, encontrar outro? A pessoa vai mais te ver do que ver o psiquiatra, né? Então, Sim. de repente, ela te conta que aquilo está incomodando demais. Conta um pouquinho pra gente. Por isso que a gente trabalha em parceria com a psiquiatria, né? Eu sempre pego o contato do psiquiatra que esse paciente está se consultando, a gente entra em contato, conversa sobre o caso. E assim, se ele me relata alguns sintomas colaterais, muitas vezes é comum tonturas, enjoos, né? Então a gente passa isso para o psiquiatra para ver se ele adequa. Muitas vezes ele dá um antiácido antes do remédio, muitas vezes ele dá um remedinho para estruturar a tontura, né? Para a pessoa ficar bem. Então é o psiquiatra quem vai ver isso. A gente apenas passa essas informações e trabalha a questão do relaxamento, da respiração com esse paciente para ele tentar se acalmar, porque muitas vezes isso aparece quando ele está muito nervoso, muito ansioso, né? Então a gente tenta trabalhar relaxamento, ensinar ele a relaxar, ensinar ele a respirar de uma maneira que traga tranquilidade, que abaixe essa adrenalina, para que ele se sinta bem. A Sônia do Rio de Janeiro está na linha para falar conosco. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. É a segunda vez que eu participo com você. Que bom, Sônia. Bom te ouvir de novo. Bom, boa tarde, doutora. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Eu queria falar a respeito da síndrome do pânico, que eu estou fazendo um tratamento médico, né, com psiquiatra, tem 4 meses, e também com psicólogo, tem 3 meses com psicólogo. Só que eu não estou vendo, assim, resultado com o psicólogo, porque parece que ela conversa comigo sobre outros assuntos, assim, sem ser o meu problema mesmo, não ensina nada como lidar, que nem sexta-feira mesmo eu tive uma crise na rua e eu não soube como lidar, eu tive que voltar para casa imediatamente. Aí eu queria saber se é assim mesmo que o psicólogo age, ou já era para eu ter algum resultado, assim, de saber como lidar com a situação quando ela chega. Quanto tempo, Sônia, você está em tratamento? Eu estou em tratamento há 4 meses. 4 meses, tá. Medicação e psicólogo 3 meses. 3 meses, tá certo. Obrigada, Sônia. Um beijo para você e para todo mundo aí do Rio de Janeiro. Ligue sempre. Quero sempre atender sua ligação por aqui. Doutora, o tratamento gera uma ansiedade. Né? Porque a pessoa quer ficar boa logo. Sim, O que ela me diz, assim, parece que às vezes o que a gente conversa com o paciente não condiz com o que ele espera. Às vezes ele espera falar só sobre a crise e tal. Talvez ela esteja investigando outras áreas, né? A gente vai ver aquela causa que você falou. Exatamente. A gente vai ver o papel do indivíduo em todos os campos que ele atua. No caso, papel de mãe, papel de filha, papel de amiga, papel de profissional. Então, vai investigar toda a vidinha dela para ver onde ela está confortável, onde ela não está, vai ver a infância, né? Vai ver aquela questão da primeira crise, explicar para ela como que a gente retrocede, como é que a gente enxerga a primeira causa, né? E aí elaborar, desmiuçar aquilo para que aquilo seja realmente, né, elaborado, né?
e aí ela fique bem. Às vezes, a linha do psicólogo, né, varia de um para o outro. Uns são comportamentais, eles atuam muito no comportamento do indivíduo, né, e fazem do comportamento, mudar o comportamento para mudar o interno da pessoa, né? Outros, nós psicanalistas, a gente mexe na base para mudar o comportamento, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então, assim, muitas vezes... às vezes você se identifica mais com uma linha, menos com outra, né? Não tem certo e errado, é mais do que não a pessoa... Não tem certo ou errado. Porque a pessoa se adapta melhor. Exatamente. 3 meses é muito pouco. Ela deve estar fazendo uma vez por semana, mais ou menos isso que seria o natural. Que a gente pensa que é bastante tempo, né? Mas não é. Uma vez por semana só. É muito pouco tempo para contar a nossa vida. Uma vez por semana, 3 meses, né? Na verdade são aí 12 encontros, mais ou menos, né? De meia hora, 40 minutos é pouco mesmo. Então, assim, eu peço para que ela tenha paciência, né? E que se ela sentir necessidade, converse com a psicóloga, né? Mostre essa ansiedade também, que é um material para ela trabalhar, para ela ver. Às vezes ela tem uma coisa que ela queira falar, a psicóloga deixa esse espaço para ela falar sobre aquele assunto que vai ajudar no trabalho da psicóloga também. Às vezes a psicóloga está dirigindo aquela sessão e a paciente está esperando que ela aborde aquele tema. Então, às vezes, convém o paciente falar, eu queria falar sobre isso hoje e tal, e aí se sente mais tranquilo. Tá. Atendeu o Antônio, que está na linha para falar conosco, aqui de São Paulo. Oi, Antônio, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja muito bem-vindo, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá, boa tarde para você. A minha pergunta é o seguinte, por exemplo, quando eu estou no supermercado, é coisa automática, eu entro no supermercado, tem aquele monte de gente. Aí me dá assim, quando a pessoa está com sono, dá aquela abrideira de boca, começa a abrir a boca direto assim, e dá aquela agonia, eu fico agoniado ali, estou querendo sair dali correndo, entendeu? O mercado é um cenário que você consegue imaginar para contar pra gente. Você entrou no mercado, você fica bocejando, é isso? Isso, fica bocejando e eu não vejo a hora de sair. Você quer ir embora do mercado? Isso. É o único lugar em que você se sente assim, Antônio? Olha, eu não que pareça, acontece nos outros lugares, mas 99% é o mercado, supermercado. Eu moro aqui na Zona Norte, tem um supermercado grande, que eu não vou falar o nome, mas entrar lá já começa, é automático, entendeu? Tá. E você faz o que quando você sente dessa maneira? E tá junto com a esposa, né? A gente tem que ficar lá esperando até fazer as compras, né? Mas fica aquela agonia. Depois que eu saio, ele desaparece. Tá bom. Obrigada, Antônio. Um beijo pra você, doutora. Antônio acompanha a esposa dele, chega no mercado, ele já fica cansado, abre a boca, fica bocejando, quer ir embora de qualquer jeito. Mas pelo que ele falou, depois passa. Então, caracteriza mais uma crise de ansiedade, né, por um desconforto, não é pânico, né? O pânico seria um medo irracional. Nesse caso, né, a abrição de boca e tal reflete um cansaço, uma coisa de esgotamento associada a uma ansiedade de querer sair daquela situação. Mas não acho preocupante. Seria bom ele procurar um psicólogo para fazer uma avaliação e tentar superar isso que de alguma forma incomoda, né? Mas não é nada preocupante, nada grave, é um tratamento leve, bem tranquilo. O legal de falar sobre qualquer tipo de transtorno, a ansiedade, falar sobre esses temas, é saber que tem tratamento para tudo. Porque a gente precisa no mercado, viu, Antônio? Não tem jeito, tem que ir ao mercado, né? Não pode deixar a esposa fazer tudo sozinha também. Precisa estar junto ali, precisa ir atrás, né? As coisas não chegam até nós, a gente precisa ir buscar. Nem sempre é agradável, né? Nem sempre é um bom dia para você fazer aquela compra ou ir a determinado lugar, mas a gente tem que fazer, né, doutora? Tem que enfrentar. E tem tratamento para tudo. Então, hoje, o que a gente pode pensar é que fazer um trabalho com um psicólogo é algo para a vida inteira, né? As pessoas não veem... Você conversa com as pessoas que fazem terapia por um determinado motivo e elas não veem a hora daquilo acabar. Mas você conversa com alguém que faz aquilo já como rotina, que abraçou ali o psicólogo ou a psicóloga e tem aquele compromisso de ir e de conversar e lidam tão bem com as coisas da vida que essas pessoas não querem sair de lá. Então, elas não têm um problema. E não tem problema porque estão lá, né? Conseguem lidar, claro que tem problema, mas conseguem lidar muito bem com tudo ali da vida. A gente percebe as pessoas, diferentemente, né, do que... Autoconhecimento, né? A pessoa acaba se conhecendo, né, as suas virtudes, as suas fragilidades. É importante, né?
Uma das primeiras atividades que a gente dá em consultório é uma ficha para que a pessoa se descreva, né? Me descreva 5 qualidades e 5 defeitos em 2 minutos. Ninguém faz. Ninguém Você falou sabe. isso da outra vez. Da outra vez você já falou isso aqui que você fazia, né? É. E eu esqueci de pensar sobre essas qualidades e esses defeitos. É difícil, é difícil. Agora Se a lembrei pessoa não tem autoconhecimento, não sai. É difícil mesmo, né, doutora? Mas o importante é que a gente tenha a oportunidade de pensar nisso e trabalhar. E não é colocar ali, escrever, você não quer que a pessoa coloque o que as pessoas acham que ela é. Você quer que ela fale como ela se enxerga, né? Sim. Porque na vida a gente ganha alguns rótulos, né? É verdade. Doutora, que às vezes depois é difícil se desvencilhar. Para eu me preparar para dar um recadinho, você falou que num determinado momento você dá alta para a pessoa sobre a síndrome do pânico. Sim. Né? A pessoa pode querer continuar fazendo a terapia. Você acha que porque ir até você ficou vinculado que era para fazer o tratamento da síndrome do pânico, a pessoa pode não querer continuar, ela entende no final do processo os benefícios de ter essa continuação, de continuar ali, porque afinal a gente tem a vida inteira para resolver as coisas, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Tá. Varia muito de paciente para paciente, né? Tem pacientes que vão buscar só o resultado desse tratamento para pânico. Uma hora que ele tá bem estruturado, que ele se sente curado e a gente dá esse retorno positivo, ele realmente opta por parar. Se a gente vê que existem outras questões a serem trabalhadas, a gente indica. Mas existem muitos casos que os pacientes pedem para continuar porque acaba sendo um ambiente muito agradável, muito acolhedor também. Perfeito. Vou dar um recadinho de saúde. Já eu volto para saber sobre esse tratamento. E quando ele viu, doutora, na internação, quando ele numa clínica psiquiátrica, quanto tempo se estima a melhora dessa pessoa? E outra coisa, eu falei de alguns mitos sobre essa internação, algum entendimento que possa não ser o correto. Tem também a história de que a pessoa fica lá dentro na clínica e de que os profissionais querem sempre tranquilizar e que muito remédio é administrado. Queria que você me falasse como funciona isso hoje. Então, a realidade do tratamento na clínica psiquiátrica, tá? Já. Vou voltar para o bate-papo com a doutora para a gente falar mais sobre a síndrome do pânico. Doutora, como é que é essa internação? Em quanto tempo espera-se que a pessoa esteja bem? Quanto tempo ela volta para casa? Tem visitação da família? Você falou que é importantíssimo ter esse aparato da família, né? De repente a família vai precisar da terapia. Queria que você contasse um pouco. Tá. O que acontece na internação, no primeiro momento, quando ele chega para a internação, a gente medica e avalia, né? Cada caso é um caso, não tem como a gente dar uma data de alta. Mas o remédio começa a atuar em torno de 15 dias, né? A partir de 15 dias que a gente vê um efeito total do remédio, onde o paciente começa a estar estabilizado, aí que a gente abre para visitas familiares. Antes disso, falam com ele só por telefone, né, até para não comprometer o tratamento. E depois essas visitas são semanais, lá dentro ele tem uma vida social, nós temos grupos, né, de meninos e meninas, adultos. E você tá lá, por exemplo, ele vai te ver? Sim, diariamente. Diariamente a gente passa visita, vê como é que tá. Além do psicólogo da clínica que faz as atividades do dia a dia, né, a gente faz uma terapia uma vez por semana, mas diariamente a gente passa visita para ver como é que tá. Tá. Eu falei do mito, do medo das pessoas, de que ele vai ficar sedado. Não é isso, né? Não, de jeito nenhum. A gente já ouviu falar disso, seda o paciente quando ele realmente está agressivo, que ele está sem controle, mas não existe aquela cena de filme onde ele fica amarrado, babando, enfim, não existe aquilo. Contato com o celular, por exemplo. A pessoa consegue se conectar na internet? Não, clínica a gente não tem nenhum tipo de acesso de dentro da clínica, computador, celular, né? Existem regras e eles estão ali para focar no tratamento. Então não tem, é uma queixa até bem severa lá dentro, né? Então não existe, é um tratamento bem focado, onde ele vai fazer mosaico, ele vai fazer pintura, ele tem atividades para ele relaxar, para ele, né, colocar para fora o que ele está sentindo. Ele tem terapia em grupo, ele tem horário de ver filme, horário de ver televisão com os amigos, eles jogam bola, fazem atividade física. Então é como se fosse um spa, só que controlado para
para doença mental. Estar disposto para esses eventos, então estar disposto na hora de jogar bola, estar disposto na hora de ver o filme, estar disposto na hora que é o banho de sol, por exemplo. Isso é o que significa a melhora do paciente? Isso também são quesitos levados em consideração? Sim. Porque eu perguntei em quanto tempo a pessoa sai, acredito que varia demais, né? Varia conforme a doença, o grau, Mas para né? começar, você já falou que 15 dias a pessoa nem vê a família. Não. Até estabilizar, né? A partir de uma internação, ainda mais conduzida, às vezes, né? A gente tem que ter uma estabilidade para o paciente estar bem para poder receber a família, né? Os casos mais graves de esquizofrenia, psicopatia, a gente tem que ter o paciente estruturado para abrir para visitações. Você falou em vários momentos do relaxamento, de condicionar a respiração da maneira certa. Isso pode servir para todo mundo, porque todo mundo pode ter um momento de estresse intenso. Claro que na sua devida... guardadas as devidas proporções, né? Do que é a síndrome do pânico e do que é um estresse corriqueiro. Todo mundo pode trabalhar essa questão da respiração? Sim, a gente indica até para pacientes que querem ter uma qualidade de vida, que não tem problemas mentais severos, a gente indica 2 vezes ao dia, para 10 minutinhos, trabalhar a respiração, trabalhar um relaxamento, deitar numa posição confortável, contrair a musculatura do corpo, soltar, se possível colocar uma musiquinha suave e agradável, e aí sim trabalhar uma respiração lenta, mentalizando que está bem, vai ter um dia tranquilo. Então, toda essa energia ajuda a produzir um dia bom, né? A nossa energia é muito importante. Se você pensa, vai dar tudo errado, dá mesmo, né? Então, vamos pensar positivo que a coisa acontece. Então, seria legal se todos fizessem um trabalho de respiração, respirar com a parte abdominal aqui, não com a parte superior, né? Inflar, segurar, soltar aos poucos pela boca, né? Numa coisa bem lenta, para que não libere mais adrenalina do que já está na corrente sanguínea, para que ele vá se acalmando e aí ele consegue diminuir a ansiedade. Tá. Muitas são as perguntas que eu recebi aqui. E as pessoas acabam mandando, às vezes, o complemento das perguntas, porque a gente realmente consegue responder bastante gente. Agora, existe uma preocupação com a alimentação da pessoa que sofre com a síndrome do pânico, doutora? Muda alguma coisa? A gente busca com que esse indivíduo ele se hidrate muito bem. A água é importante para que o sistema nervoso central funcione de uma maneira adequada. Então, primeiro passo, hidratação, no mínimo 2 litros de água por dia. A gente pede que ingira bastante vitamina D, a coisa da castanha do Pará, ervilhas, feijões, que vai ajudar a estabilizar esses neurotransmissores, né? Então, a parte química do corpo, a gente dá essas dicas também para que potencialize essa melhora. Célia Akemi faz uma pergunta aqui. Diz que o irmão dela diz que tem síndrome do pânico. Já fez tratamento e parou. Quando fazia o tratamento, era um remédio fitoterápico e ele melhorou. Agora, ele acha que não precisa mais de tratamento. E aí ele desenvolveu manias, como juntar papéis velhos, não querer ir trabalhar, sempre falta ao serviço. Ele reclama de tudo. O que faço para ajudá-lo? Nesse caso... Pode ter havido uma troca? Não há troca nesse caso? Como funciona? Toda doença, conforme ela vai agravando, ela vai acolhendo sintomas novos, né? Nesse caso, ele está desenvolvendo um transtorno compulsivo, né? De juntar coisas, né? De acumular. Geralmente, se ele juntar no sentido de ser um acumulador, ele está com um grau depressivo também, de querer substituir alguma coisa que está faltando, por isso desse acúmulo. Então, o ideal seria realmente passar numa avaliação psiquiátrica, procurar um psicólogo e fechar um diagnóstico. Necessariamente, quem tem síndrome do pânico tem problema para dormir? Ou o contrário, às vezes dorme demais? Às vezes dorme demais. Tem os dois lados. Ou ele não consegue dormir e precisa de medicação, ou ele se entrega dormindo para fugir da situação. E como... Claro que a ideia não é falar como é que funciona, mas como é que você percebe que funciona a questão do trabalho? Você falou que alguns tiram férias, mas tem um CID. Se apresenta esse CID, pede o afastamento. Como é que é quando a pessoa precisa se afastar, se ausentar ali daquele trabalho? A gente entra com um atestado, com o CID 41.1, que é o de síndrome do pânico, né? Esse paciente vai levar no RH junto da psiquiatria, né? E aí
por 10, 15 dias a empresa segura, se for prorrogado ele vai para o INSS, né, que é quem vai manter esse salário de ajuda, e aí a gente pede a perícia desse paciente no INSS, onde ele vai sendo reavaliado pelo perito do INSS para dar continuidade ao recebimento desse salário, até a gente conseguir dar alta para esse paciente e ele retornar ao trabalho dele. Um telespectador falou de fitoterápico. Pode funcionar para uma outra pessoa? Porque o tratamento com o psiquiatra, ele é com alopatia. Alopatia, né? Isso, com medicamentos mesmo. Geralmente a gente não indica para pânico, né? Aí nesse caso a gente indica mais para ansiedade, coisas mais leves, né? Se funcionou para ele, que bom, mas geralmente não é via de regra, não. Perfeito. E também não pode abandonar no meio do caminho, né? Não. Tem prejuízo de abandonar no meio do caminho, de repente te pega numa outra fase, você tem que recomeçar. Pelo que você disse, tudo isso você vai ganhando, né? Você vai se estruturando. Ainda que a doença continue lá e que você continue tendo crises, cada vez você vai conseguindo entender melhor e reagir de uma maneira melhor a tudo isso, né? Sim. Parar o tratamento faz voltar tudo. Pode regredir, pode vir crises mais severas, né? Nós temos casos de pacientes que tinham crises leves e abandonaram o tratamento e quando a gente reencontrou já estava numa fase moderada da doença e aí já estava mais incapacitado, com afastamentos maiores de trabalho. Então, é indicado que faça direitinho o tratamento, tome a medicação, que aí tem qualidade de vida e tem cura, sim. Deixa eu aproveitar e mandar beijo para Márcia e para Aline, que são de Guarulhos. Estiveram aqui antes do programa começar e pediram para mandar beijo. Beijos para vocês, Márcia e Aline de Guarulhos. Quero aproveitar, doutora, agradecer demais sua presença. Eu sei que as pessoas ainda têm dúvidas e que querem falar com você. Eu vou deixar os contatos. Tá ótimo. www.draPriscilagasparini.com.br. Então, www.doutora, abreviado, DRA, priscilagasparini.com.br. Se você não conseguiu anotar, me pergunta no Facebook que eu te respondo. Telefone 0 operadora 11 2645 6432 2645 6432. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Um prazer te receber aqui sempre. Espero que você volte. Obrigada. Muito obrigada. Bom fim de tarde. Espero voltar também. Obrigada para você também. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Se eu fosse você, curtia a minha página lá do Facebook, facebook.com/DeniseLuc, e seguia meu Instagram também, que esse fim de semana tem coisa boa aí. Fotos bem bacanas que eu tenho certeza que vocês vão curtir comigo. @DeniseLuc lá no Instagram. Obrigada a vocês que escolheram assistir a consulta ao doutor nesta tarde de sexta-feira. Aproveitem bastante o fim de semana. A gente se vê na segunda-feira ao vivo, 3h35 da tarde. Tchau!